Se você é alguém que segue a profecia bíblica, você vai querer ouvir isso. Algo aterrorizador aconteceu durante a tentativa de construção do terceiro templo. Assista até o final para saber mais. Vamos começar. A história começa com a Arca da Aliança, que era periodicamente movida de um santuário para outro nos primeiros anos do reino israelita. Após o rei Davi capturar Jerusalém, a arca foi levada para a cidade e se tornou um símbolo central da união das tribos israelitas com a monarquia e a própria cidade. Davi escolheu o Monte Moriá, ou o Monte do Templo, como o local para um futuro templo. Acreditava-se que Abraão havia construído um altar neste local para sacrificar seu filho Isaque. O primeiro templo foi construído durante o reinado de Salomão. O templo foi construído como morada para a arca e como local de reunião para todo o povo. O edifício do templo tinha orientação leste e consistia em 3 salas de largura igual: o vestíbulo, o lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos abrigava a arca, guardada por 2 querubins de madeira de oliveira, e era considerado o lugar sagrado onde a presença divina só era acessível pelo sumo sacerdote no dia da expiação. O templo passou por uma história tumultuada, desde sua destruição pelo rei babilônio Nabucodonosor em 587, até sua reconstrução por Ciro e posterior profanação por Antíoco Epifânio. Embora Pompeu tenha entrado no Santo dos Santos durante a conquista romana, o templo permaneceu intacto até que Crasso saqueou seu tesouro em 54 a.C. Em seguida, Herodes o Grande reconstruiu grandiosamente o segundo templo, tornando-o um componente crucial do culto e história judaica. A construção do Templo Herodiano foi um projeto extenso que levou mais de 46 anos. O templo foi dividido em vários pátios, cada um com seus próprios portões, câmaras e varandas. Por exemplo, o pátio das mulheres tinha uma varanda para observar o Sukkot, enquanto o pátio dos israelitas estava aberto a todos os homens judeus. O pátio dos sacerdotes continha o santuário interno, que continha o altar sacrificial e uma pia de cobre para as abluções sacerdotais. O templo se tornou o centro da vida israelita, sediando rituais religiosos, armazenando as escrituras sagradas e servindo como local de encontro do Sinédrio, o mais alto tribunal da lei judaica. No entanto, a destruição do templo marcou um ponto de virada na história judaica, com apenas um trecho do Muro das Lamentações, tornando-se um símbolo das aspirações e peregrinação judaicas. Apesar de ter sido incorporado à Cúpula da Rocha e à Mesquita de Al-Aqsa, controlar o Muro das Lamentações tornou-se um poderoso símbolo de esperança e perseverança. O que dizer do terceiro templo? O templo tem grande importância na história dos antigos israelitas, especialmente dos judeus, o que tem levado à especulação sobre a existência de um terceiro templo mencionado na Bíblia. Embora as referências bíblicas nem sempre sejam diretas, há 3 indicações nas Escrituras que sugerem a possibilidade de outro templo, 2 dos quais são literais e um simbólico. O que a Bíblia diz sobre isso? Indicação número 1. Os sacrifícios serão retomados. O livro de Daniel contém profecias que têm fascinado as pessoas por séculos. Entre essas previsões estão aquelas sobre a cessação dos sacrifícios no final da Era do Homem e o surgimento de uma abominação da desolação no final dos tempos. Além disso, alguns acreditam que os judeus irão construir um terceiro templo em Jerusalém antes do retorno de Jesus Cristo, e eles recorrem às escritas de Daniel para apoiar suas crenças. Daniel fala sobre o pequeno chifre que fará com que os sacrifícios diários cessem. Esse pequeno chifre se refere a Antíoco Epifânio, um tipo de poder falso e antirreligioso alinhado com um poder civil chamado a Besta. Daniel também fala sobre o sacrifício diário, sendo retirado no contexto de eventos no final dos tempos. Essas passagens levaram alguns a acreditar que os judeus irão construir um templo em conexão com um altar onde sacrifícios serão oferecidos. Outros acreditam que sacrifícios podem ser oferecidos em um altar sem construir um templo, independentemente dos detalhes. A crença de que os judeus irão retomar a oferta de sacrifícios é um tópico fascinante e debate, além dos escritos de Daniel. Jesus falou sobre uma abominação da desolação no final dos tempos que ficaria no santo lugar antes de seu retorno. Alguns interpretam o santo lugar como outro templo. Ainda assim, poderia se referir ao altar no Monte do Templo. O Monte do Templo está atualmente em contenção no conflito árabe-israelense. A Cúpula da Rocha, um santuário islâmico, ocupa este local no segundo templo.
Enquanto a mesquita de Al-Aqsa também ocupa o monte, apesar do controle de Israel da área desde 1967, o local está sob custódia jordaniana, e muitos árabes se opõem a qualquer construção de um templo judeu neste local histórico. Os muçulmanos consideram o monte um santuário nobre e acreditam que é onde Maomé ascendeu ao céu. Com tanta história e significado religioso ligados a este local, a possibilidade de um terceiro templo ser construído no Monte do Templo é incerta. Indicação número 2. A visão de Ezequiel. É uma seção fascinante na Bíblia que descreve um templo que será construído no futuro. No entanto, determinar o momento deste templo tem se mostrado uma tarefa difícil. Alguns argumentam que o templo se refere ao milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos na Terra. Ainda assim, essa interpretação levanta questões sobre por que os animais serão oferecidos novamente como sacrifícios, quando Cristo se ofereceu uma vez por todas. Alguns acreditam que esses capítulos em Ezequiel se referem ao Templo de Salomão. No entanto, uma vez que a visão de Ezequiel do templo veio após a destruição do Templo de Salomão, outros assumiram que a visão de Ezequiel era uma instrução de Deus para a construção de um segundo templo, ou para a reconstrução de Herodes. No entanto, as interpretações históricas não se encaixam nos detalhes específicos da passagem. Os templos de Salomão, Babilônia ou Ira não compartilham o design e dimensões do templo descrito em Ezequiel capítulos 40 a 42. Além disso, os procedimentos de adoração delineados nos capítulos 43 e 46 não foram seguidos exatamente da mesma maneira na história. O rio que flui do templo, descrito no capítulo 47, nunca fluiu de nenhum desses 3 templos históricos mencionados na Bíblia. A melhor interpretação dos capítulos 40 a 48 de Ezequiel parece ser que descreve um templo construído durante o milênio para Israel, uma nação que não será mais dividida em 2 reinos. Este cenário é quando o Espírito de Deus será derramado sobre a casa de Israel, e Deus habitará entre os filhos de Israel para sempre. A presença das águas curativas que fluem do templo com o nome da cidade de Jerusalém, mudando para o Senhor, está ali. Outro indicador do milênio é encontrado em Zacarias, que diz que sim, toda panela em Jerusalém e Judá será santa para o Senhor dos Exércitos. Todo aquele que oferecer sacrifícios virá e os cozerá, embora não sejamos informados por que os sacrifícios de animais serão retomados no milênio, eles ocorrerão pelo menos por um tempo e estarão associados a um templo físico. Além disso, o Novo Testamento se refere ao povo de Deus como um templo espiritual. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, lembrando-os de sua identidade espiritual. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Paulo enfatizou essa mensagem novamente em 2 Coríntios, afirmando que eles eram o templo do Deus vivo. Ele também falou sobre como os membros da igreja se tornam um templo santo no Senhor. Para explicar o simbolismo, Paulo explicou que Deus disse: habitarei neles. Isso ocorre quando nos arrependemos de nossos pecados, somos batizados e o Espírito Santo reside dentro de nós. Ter Cristo em nós é nossa esperança de glória, e é assim que podemos nos tornar o templo de Deus. Comente suas opiniões e inscreva-se para mais.